Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Para você e para sua família, falar sobre o amor e a necessidade de ser responsável. Esse que é o tema, viu? Amor e necessidade de ser responsável. Que conteúdo é esse? A missionária Márcia Doneda vai contar tudo pra gente a partir de agora. Minha querida Márcia, boa tarde pra você, graça e paz. Bem-vinda. Boa tarde, Nayan. Graça e paz. Tudo bem com você, Nayan? Tudo Graças tranquilo aí? Tranquilo como grilo, manso como ganso, tudo suave na nave aqui, como diz os baianos capixabas. Então tá jóia, como diz o Felipe aqui, suave de leve na neve aqui. De leve na neve é bom, de leve na neve é legal também. Graças a Deus. Então tá jóia, que bom, que tarde abençoada, né? Que bom estar aqui juntos. Tava aqui me divertindo com o nosso jingle de 3 anos. Muito bom ficou essa versão, né? Verdade. Ficou leve, ficou bem suave. E realmente é uma grande verdade, né? 3 anos de amor, compartilhando realmente o amor de Deus, né? E é uma mensagem... E 24 horas, né, Nainha? 24 horas, a rádio não para, né? 24 horas compartilhando aí por louvores, meditações, gravações, reprises. Olha... É realmente uma estratégia missionária muito grande. Muito grande. E assim, a gente vê o alcance de muita gente em toda parte do Brasil e do mundo. Tem hora, missionária, você deve passar por isso também, de manhã, no Manhã com Deus, que aparece o nome de umas cidades aqui que eu nunca ouvi falar. E eu fico até com medo de pronunciar errado o nome da cidade. Mas é interessante demais porque... É o poder do rádio, é isso, né? Chegar em lugares que quase ninguém chega. É verdade. O poder do rádio. Nesse caso, o rádio digital, né? O rádio agora... Principalmente. Então... Isso, principalmente o rádio digital alcança lugares que nós não temos nem noção, né? E às vezes eu até falo pro Luiz ainda, porque o Luiz está lá no técnico de som lá de manhã, às vezes eu até falo pro Luiz, eu acho que ainda tem lugares que nós não conseguimos ainda ter o alcance, assim, de identificação e que alcança e nós não sabemos que já alcançou. É muito provável, muito provável. Deve ter alguns IPs aqui que a gente não consegue nem... A tecnologia não consegue nem identificar. É isso mesmo. É verdade. É bênção demais, Mas não? que bom, né? Que bom que o Senhor tem nos proporcionado chegar até essas pessoas. Verdade. Né? Através dessa ferramenta que é a 316, do aplicativo, do site, dos podcasts, né? Os conteúdos. Isso, considerando também os podcasts também, que já são gravados, né? Que já ficam aí depois. Às vezes eu chego nas igrejas assim, né? E o pessoal fala assim, olha, eu maratonei todos os podcasts aí do Entre Pais e Filhos, todos os no Spotify. Então, assim, é muito gostoso quando o pessoal tem interesse por esses assuntos e busca realmente esses conhecimentos, né? Os números não são só os números de audiência simultânea e de quem já passou pelo aplicativo. São de muita gente que pega nessas plataformas de podcasts, no nosso canal no YouTube também, são muitas visualizações. Então, assim, a gente for contabilizar o número de cada plataforma aí, vamos dizer assim, cara, é muita gente que tem recebido a mensagem, né? A mensagem de amor, Glória de esperança. E a gente fica feliz por isso. Louvamos a Deus pela vida de cada um que faz parte da nossa equipe, né? Pastor William aí encabeçando junto com o pastor Fábio. Verdade. Mas que bom que o Senhor tem nos proporcionado chegar a essa gente maravilhosa, a todo mundo literalmente, né? Porque muitos países que estão ouvindo a gente aí, mundo afora, através da Rede 316. O evangelho para todos, né? O evangelho para todos. O evangelho... Maravilha. Vamos lá, 3 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Do que a gente vai falar hoje, missionária? Tema hoje... Tema interessante, eu já vi aqui. Tema interessante. Nós estávamos falando há 2 semanas passadas, falando sobre
a independência dos adolescentes, independência dos filhos, e eu fiquei preocupada, porque alguns pais já estavam pensando, eu acho que essa mamãe aí, a mamãe Márcia, né, tá muito independente, tá deixando os filhos ficar muito independentes, né, mas olha só, meus queridos, a independência sem responsabilidade gera baixa autoestima, gera irresponsabilidade, e é isso que nós vamos falar sobre esse tema, e que é de responsabilidade dos pais garantir esse equilíbrio, Nayan, para os filhos, né? Desde os 2 anos de idade e agora nessa nova fase aí dos adolescentes, que também está em busca da independência, nós passamos por isso, né? Na verdade, todo ser humano passa por essa busca da independência, né? Mas ela sempre está associada para ter bons resultados, para ter uma maturidade, ela está sempre associada a responsabilidades, a consequências, né? A regras, a limites, a disciplinas. E quem é que vai fazer canalizar tudo isso? São os pais, né? E querendo ou não, por isso que às vezes causa um pouco de revolta, rebeldia, né, dos adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes gostam de justiça. E às vezes a gente fala assim, nossa, como que é tão difícil os adolescentes, mas não é. Eles são tão simples, é que nós é que complicamos muitas coisas. Então a gente vai descomplicar um pouquinho hoje, Nayan? Eu espero. Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Os pais que estavam acompanhando aí a gente nessa sequência, acho que devem ter pensado assim, a missionária Márcia Doneda tá dando moral demais pra esses meninos. Agora chegou a hora de ela apertar um pouquinho aí essa galera. Hoje... Mas os adolescentes, vocês vão perceber que os adolescentes é da natureza deles. Eles gostam de justiça. O senso de injustiça gera rebeldia, revolta neles. Então, se nós entendermos isso, pronto, fica muito mais simples, Nayan, como pais. Porque o adolescente, eles estão começando a vida deles, eles entendendo esse processo e sendo direcionados de uma forma justa, olha... Nós resolvemos, eu acredito que quase que 90% dos problemas de uma pessoa, de um filho adolescente, de uma família que está num processo talvez até conflituoso com o seu adolescente dentro de casa. Quando o pai entende essa situação, que o adolescente também está em busca de justiça, né? Então, olha, é simples e dá vontade de a gente ficar o tempo todo falando sobre isso, porque de algo tão simples que às vezes nós pais complicamos de uma forma tão grande. Então vamos lá, apertem os cintos, você que está aí acompanhando a gente, vamos para mais um assunto legal no nosso Entre Pais e Filhos, vinheta no ar, para a gente já dar o play. Isso. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Mande sua pergunta, mande aí a sua dúvida, pode comentar à vontade, DDD 11 930 030316. Tema já no ar, amor e necessidade de ser responsável, no nosso quadro Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda. A introdução é contigo, minha irmã, fica à vontade, 3h21 Maravilha. Agora. Maravilha, e olha, e você que gostaria também de fazer sua contribuição, manda aí pro Nayan, né, no WhatsApp aí, também aqui no YouTube, né, Nayan? Nós vamos ter a alegria aí de compartilhar e de ler também a sua mensagem. E nós vamos fazer um apanhado aqui, Nayan, um pouquinho falando sobre regras, sobre consequências, porque é isso que a gente vai falar, é isso que está na pauta de hoje, né, da independência, da responsabilidade, das regras, limites, responsabilidade dos pais também. E, acima de tudo, o Senhor Deus confiou os pais sobre os filhos aos pais, para que os pais possam realmente direcioná-los, né? Os filhos são do Senhor. Né? Interessante, meus queridos, que a independência, nós estamos falando sobre independência, e algum tempo atrás, alguns programas atrás, nós falamos que os pais, quando têm seus filhos com 2 anos de idade, ele tem um probleminha quando a criança já está com 2 anos, já está correndo para todo lado, então ele corre, a criança, a Liz, você pode ver que a Liz já corre para todo lado, né, e ela quer o quê? A independência dela, né, deu um probleminha, o que acontece? Choro, colo. E corre pro colo do pai, colo da mãe, e aquela coisa toda, né? Mas ela quer buscar a independência dela. Mais interessante que precisa, esse é o tempo, esse é a busca dela,
Depois que passar esse processo aí, esse momento, lá na adolescência, que ela vai buscar novamente, que a pessoa vai buscar novamente esse processo de independência, de buscar o seu desenvolvimento, né? Nos 2 anos de idade, é preciso a orientação dos pais. Muitas vezes, nesse processo, as crianças, nos primeiros momentos, eles vão escutar, mas depois eles não vão escutar, não, e é preciso ter uma sabedoria para saber disciplinar. E a Bíblia diz que a vara tira a loucura da criança, né? Então a gente precisa buscar sabedoria no Senhor para que possa aí ter esse direcionamento do Senhor para que possa realmente trabalhar essa independência, que a independência sem responsabilidade é um caminho aí de situações negativas, de baixa autoestima. Então, da adolescência, estamos falando da adolescência, que também é um outro processo conflituoso com os pais, quando o seu filho na adolescência também está buscando a independência. Ele não é mais criança, agora ele está no processo de quase adulto, então ele está procurando a sua identidade e a sua independência. Por isso que às vezes eu falo assim, olha, me busca lá no estacionamento daqui tanto tempo. Porque às vezes ele quer assim, ele não é que ele tem vergonha do pai e da mãe, é que ele quer se sentir maduro, que ele se sentir responsável, que ele se sentir capaz. Eu sei, eu posso ir lá no shopping sozinho, né? Não, meu pai tem que buscar, minha mãe tem que buscar, não, eu posso ir, então eu vim sozinho, vou voltar sozinho. Talvez ele diz isso para os amigos dele, né? Então, o que acontece? Ele está em busca dessa independência. Então, cabe a nós, pais, ajudá-los a ter independência, porque independência sem responsabilidade é um caminho para baixa autoestima, né? Que, na verdade, que leva ao tédio, leva à ansiedade, leva à depressão. E é por isso que muitos adolescentes hoje estão desse jeito, porque os pais não têm tempo para dar a esses filhos responsabilidades, a trabalhar com eles regras, a trabalhar com eles consequências. Porque para trabalhar com responsabilidades, a independência, é preciso ter tempo. Então, o pai precisa ter tempo, a mãe precisa ter tempo para falar com eles, para conversar com eles. Então, o que acontece? A responsabilidade, nós não adquirimos aí um valor da independência sem ter a nossa responsabilidade, né? A independência, ela vem de uma responsabilidade segura. Então, o adolescente aprende a ser responsável por suas ações ao mesmo tempo que ele desenvolve a independência e também a sua identidade, e também ele desenvolve a sua autoestima. Ele precisa ter contribuições valiosas. E, com isso, o pai e a mãe, os responsáveis, fazem com que ele possa desenvolver e ter um mundo melhor. Então, o adolescente que não aprende a ter responsabilidade na sua independência vai ser um adolescente problemático na sua vida adulta, na juventude, na adolescência e também na sua vida adulta. Então, é necessário ter limites. Então, responsabilidade requer o quê? Limites. Toda sociedade aí que nós vivemos tem leis, né? O trânsito tem leis. Se nós ultrapassarmos aí a velocidade, nós sabemos que vai chegar na nossa casa, vai chegar no endereço da nossa casa, lá alguns pontos da nossa carteira, não é? Vai chegar a multa para pagarmos, e vamos ter as nossas consequências negativas se nós passarmos... Temos a nossa independência de ir e voltar e dirigir? Sim, mas se passarmos dos limites, né, quebrarmos as regras, nós vamos sofrer, sim, as consequências negativas. E, no ambiente familiar, cabe aos pais estabelecer essas regras, esses limites, garantir que os adolescentes possam viver de uma forma responsável, para que eles, na vida... como jovens e também no início da vida adulta, possam também saber entender que tem limites e que precisam ser respeitar. E quando os pais, na verdade, são rígidos, muito rígidos, e que os pais não querem, praticamente fazem só imposição da autoridade, né? Usam ali arbitrariamente um poder, e sem explicar, o que acontece? Os adolescentes acabam sendo
desenvolvem uma rebeldia, né? E eles vão se rebelar e não vão ouvir as orientações do pai, porque às vezes os pais cometem o quê? Injustiças. Então, o que acontece? Nesses papel de limites, o adolescente agora não é mais criança. Então, é muito importante, nessa composição de regras, você ter condições de explicar quais são os limites, quais são as regras, e também dar condições para que o adolescente possa participar, para que ele possa também ter um envolvimento nesse processo, para ele possa também saber tomar decisões. Por quê? Como eu falei no início, o adolescente, ele está passando por um outro estágio. Ele tem independência, sim, mas é importante também que nós, pais, entendamos que ele está nesse processo de desenvolvimento, ele não gosta de injustiças, ele fica revoltado quando vê injustiças, é algo que gera uma rebeldia no coração dele, né? Então, o que acontece? Quando ele vive essa situação, ele, principalmente quando os pais não têm tempo, vê que as regras não são justas, né? E eles não participam de tudo isso. Então, veja só, o adolescente é um pequeno adulto que ele está querendo fazer o que é certo. Então, quando você, pai, sentar e ver com o seu adolescente, ouça, veja a possibilidade de fazer com que ele também faça parte desses processos, dessas tomadas de decisões, para que ele também possa fazer parte desse desenvolvimento. E ele vai entender, e ele vai lembrar dessas regras, né? Então, é muito importante também que ele entenda que você tem autoridade, ele sabe que você tem autoridade, né? Mas pai e mãe, que são sábios, eles vão ter tempo para sentar com os filhos, saber que precisa de regras, saber que os filhos também, adolescentes, estão nesse processo, já não são mais crianças, que os adolescentes não gostam de injustiças e que eles também gostam também de fazer parte desse processo de tomadas de decisões, gostam também de se envolver, né? Gostam de ouvir as explicações, gostam de entender como funciona tudo. Então, se os pais entenderem tudo isso, sentarem com os adolescentes, com certeza vai ser muito proveitoso, né? E sempre, Nayan, desde o início nós começamos o nosso programa, do nosso quadro de Pais e Filhos, nós sempre falamos aqui, é preciso ter tempo, é preciso conversar, é preciso ter diálogo, né? Então, impor, né, decisões arbitrárias, injustas, não vai funcionar, ou você colocar o seu poder como pai não vai funcionar. Mas é muito importante o pai sentar, ouvir o adolescente, né, dizer, olha, e interessante também que tem pesquisas que dizem que o adolescente, o que leva o adolescente a se rebelar, não é a imposição e a autoridade dos pais, mas assim, é o uso arbitrário do poder, né, com poucas explicações das regras e sem nenhum envolvimento no processo de tomada de decisões. Então, é muito importante que o adolescente faça parte desse processo. E outra pesquisa diz, eu achei muito interessante, uma pesquisa assim, diz que a metade grande parte dos adolescentes reconhece que os pais que estão rígidos entende que eles têm razão, mesmo quando os filhos ficam irritados. Tipo assim, olha, os pais têm razão mesmo, quando eles ficam irritados, assim, eles têm razão em relação aos nossos comportamentos, né? Então, não é que os adolescentes são injustos, os adolescentes são justos, sim. Eles gostam de justiça, eles estão desejando por isso. Então, fica muito claro para nós, gostaria de deixar muito claro para nós nessa introdução isso. Adolescentes, eles estão nesse processo de desenvolvimento. Eles querem fazer parte desse processo de regras, de limites também. Mas é muito importante que o pai perceba, tenha tempo para sentar com seu filho, tenha tempo para fazer que eles façam parte de tudo isso. O adolescente, natural, é da natureza dele, ele não caiu, voltou aqui.
Levantou, vai lá. Muito bem. Muito bem, eu estava terminando a introdução, Nayan, é isso? Isso. Uhum. E aí, só fechando essa questão da introdução, é muito importante os pais terem essa visão do perfil do adolescente, que ele não gosta de injustiça, que ele gosta de participar, de fazer parte do que está vivendo no sentido da criação de regras, desse novo tempo, ele entender esse novo processo dentro de casa, ele entende que ele está vivendo agora um novo tempo, né? E precisa também ser tratado de uma forma diferente, mas que os pais possam ter esse tempo precioso para também fazer essas explicações, né, das regras, fazer que também os seus adolescentes possam ter um envolvimento para que também possam ter condições de tomar decisões e fazer algumas indicações, né, vamos dizer assim, sobre a vivência dentro de casa e todo a sua vida em relação à vida familiar e regras também dentro de casa. Perfeito, agora 3 horas e 35 minutos aqui na nossa rede 316, 3h35, você que acabou de chegar aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O título de hoje, né, nosso tema é Amor e Necessidade de Ser Responsável, falando ainda de forma específica para os adolescentes. Agora a gente falou muito dessa questão das regras, missionária. Como é que a gente define isso então? Como é que a gente define as regras para os nossos filhos adolescentes, por favor? Olha só, praticamente já respondi aí, né? Muito importante a gente ter esse momento com família, né? E as reuniões de família é uma ocasião, assim, muito importante, né? Dos pais e adolescentes para que possam tratar sobre essas questões, né? A gente sabe que a última palavra sempre são dos pais, né? Mas se os pais forem sábios, eles vão levar em consideração a palavra e as ideias também dos adolescentes, né? Vão dar oportunidade para que os adolescentes possam se expressar, né? Então, faça uma reunião com família, compartilha, fala que os adolescentes agora, se vocês estão vivendo, eles agora estão em outro estágio, os filhos estão vivendo agora um outro estágio de vida, e que precisam agora repensar os limites, serem reformulados, né? Esses limites, esse processo de transição da adolescência, né? De ser criança para adolescência, e que eles precisam agora conversar sobre outras regras, sobre outros limites, prestar atenção agora de uma outra forma, né? E deixar claro sobre a independência e também sobre os limites do adolescente. Algo muito claro, muito prático que dá para trabalhar também é o seguinte, um princípio muito claro que dá para se trabalhar. Olha só, se você é capaz de aceitar a responsabilidade, então você está pronto para a liberdade. Você é capaz de aceitar a responsabilidade, isto é, as regras, os limites, né, as consequências, então você é capaz de ter essa liberdade, né? Então, quando os nossos adolescentes entenderem essas duas coisas, que essas duas coisas andam juntos, né, eles vão aprender realmente uma lição muito importante para o resto da sua vida. Então, o melhor lugar, senta com a família, pais, com seus filhos, né? E conversem sobre essa nova faixa etária, novo tempo, sobre esses limites, sobre essa independência e principalmente sobre essas responsabilidades. Deixa esse princípio no ar para eles, né? Se você é capaz de aceitar a responsabilidade, né, você também é capaz, está pronto está pronto para entender e para aceitar também a liberdade. Então, é importante que os pais possam compartilhar sobre as regras, sobre as consequências da liberdade para os seus filhos. Muito importante sentar como família e compartilhar. É isso, 3 horas e 38 minutos na nossa rede 316. E aí, vamos lá para algumas regras sobre as regras? Me fala aí, por favor. Isso. Nós vamos falar agora rapidamente aqui de regras para regras. Ok. Regras para regras. Olha só, adolescente não é de muitas regras, né? Então, regras são... Nós precisamos do seguinte, poucas regras.
poucas regras, né? Então, façam aí, definam com famílias, né? Algo simples, mas algo que seja eficaz, né? Veja que o Senhor Deus, ele colocou aí 10 mandamentos e Jesus veio e resumiu em 2 mandamentos, né? Então, veja só, resumam a regra, conversem o que mais tem incomodado por vocês, porque cada família, Lainha, tem suas, cada um tem as suas indagações, né? As suas situações. Então, o que incomoda nenhum, talvez não incomoda com o outro, né? Então, senta como família, veja o que mais está incomodando essa questão da independência com os adolescentes. Senta, ouça cada um dos filhos, ouça o adolescente, mas não senta você, pai e mãe, quando você estiver preocupado, cansado, quando você estiver nervoso, mas senta de uma forma que você possa estar com o coração aberto para ouvi-lo, para entendê-lo, tá? E juntos vocês podem também montar essas regras, tá bom? Então são diretrizes, três diretrizes aqui para regras. As regras devem ser poucas, certo? Bem poucas, para que realmente possa ter ali espaço no coração do adolescente e que possa ter condições para que eles possam realizar e cumprir essas regras, tá bom? Então, as regras, na verdade, não é controlar cada momento do adolescente, né? Mas é para que tenha condições de ajudá-lo ali na integralidade. As regras devem ser claras. Aí você fala o seguinte, primeiro, regras são poucas. Segundo, regras devem ser claras. Talvez você fale o seguinte, olha, eu quero que você chegue em um horário decente em casa. Talvez para você, pai, chegar no horário decente é chegar às 9h30. Mas para o adolescente chegar no horário decente é chegar às 11h30. Então, vocês têm que definir uma regra clara. Fala assim, olha, nós então vamos definir para que você possa chegar em casa 10 horas da noite. Então, tá bom. Então, defina regras claras para que depois vocês podem trabalhar sobre as consequências também dessas regras, né? Outra situação, as regras, elas devem ser justas, né? Quanto possível. Então, veja, nós já falamos sobre a questão que justiça é algo extremamente importante para o adolescente, tá? Então, porque o adolescente, ele está crescendo, ele está lidando com valores. E o adolescente está nos primeiros estágios de vida deles, principalmente passando os seus primeiros passos de vida adulta. E esses valores é muito importante que sejam preservados, que sejam estimulados, para que não tenha depois situações preocupantes na vida dele, né, futuro, né? Então, é preciso que esse senso de justiça, seja respeitado, né? Então, caso o pai encerre uma discussão, é importante que o pai responda com essa discussão, então não prolongue e então que possa acontecer algo justo, algo que não se prolonga, algo que depois vai novamente voltar a esse problema na vida desse adolescente. Então, meus queridos, é muito importante que vocês pais, nós pais, tenhamos essa sabedoria. Ter poucas regras, regras claras e regras justas para que o adolescente tenha condições de desenvolver os seus valores de uma forma que ele possa levar esses exemplos para a sua vida. Perfeito, 3h42 na nossa rede 316. Antes de falar sobre as consequências dessas regras, só mandar um abraço aqui rapidamente para o Misael Gonzaga, que está lá nos Estados Unidos, né? Radical Metropolitano, lá no sul na Carolina do Sul, na verdade, né? Nos Estados Unidos, está acompanhando a gente. Mandando um abraço aqui para a professora Márcia. Valeu, maravilha. Misael. Brigadão, meu irmãozão, pela sua companhia, viu? Temos também aqui a nossa irmãzinha Cristiana Paulo. Cristiana mandou uma foto aqui, ó, rapaz. Ela tirou uma foto assistindo a gente no YouTube, na TV dela. Ah, aí sim, hein? Tá lá, colocou no YouTube, tá assistindo na TV.
Oi, Cristiana, Deus te abençoe. Tá lá, ali na região de Olinda, né? Recife, Pernambuco, tá lá acompanhando a nossa programação, assistindo aí o nosso quadro Entre Pais e Filhos. Que bom ter você com a gente, minha irmã. Deus te abençoe. Bom, 3 horas e 43 minutos na nossa rede 316. E aí, missionária? Regras e consequências agora. Muito bem, regras e as consequências, né? Algumas regras sobre essas consequências. Interessante que regras sem consequências, elas são inúteis, né? Se não tiver as consequências, não funcionam, né? E os adolescentes que se recusam a respeitar os pais, na verdade, eles não procurarem de maneira amorosa, porém firme, e fazer aí valer as regras, e se não sofrer as consequências, não são viver essas consequências na sua vida, eles não vão ter esse aprendizado, né? Porque, na verdade, sofrer as consequências é uma realidade importante na vida adulta. A gente vive essas consequências na nossa vida, né? E interessante que se eu não pagar, né, se a gente não pagar uma prestação da casa, no mês seguinte vai vir o quê? Vai vir uma multa, vai vir um acréscimo, né? E se nós não pagarmos uma multa de velocidade, nós vamos ser penalizados, né? Podemos perder nossa carteira de habilitação, enfim, nós temos várias consequências, algumas delas são duras, e que nós estamos cientes dessas consequências, né? E toda regra, todas as regras que foram quebradas têm as suas consequências. Mas é muito importante que os pais possam compartilhar para os filhos sobre essas consequências. O que nós vemos muito, e às vezes nós conversamos muito com pais que têm os adolescentes, é que às vezes quando eles percebem que os filhos quebraram uma regra e que eles vão ter uma consequência, eles às vezes, o que eles fazem? Eles reclamam dos filhos, eles falam, olha, meu filho fez isso, eu dei um dinheiro para ele, eu dei um cartão para ele, mas que era para ele gastar só um valor, mas ele assumiu, ele gastou muito mais, então eu confiei. Então ele reclama, mas na hora de tirar o cartão, não tira. Mês que vem eu vou tirar, porque eu não vou deixar, porque às vezes não tem condições de voltar para casa para fazer o almoço, mas deixa um cartão com a criança ou com o adolescente. Aí o adolescente vai, paga o almoço para os outros amigos, aquela coisa, coisa de adolescente, né? E aí, o pai, eu já vi pais reclamando, e que mais repetem novamente e continuam com os seus cartões e continua, não, mas eu que fiquei, como que vai almoçar? Aquela coisa toda, né? Na hora de aplicar a consequência de uma regra quebrada, eles acabam não fazendo isso. E o que acontece? O adolescente acaba não sofrendo a consequência, né? E o pai acaba assumindo todo o compromisso financeiro ou talvez um outro compromisso também diante da sociedade ou diante de uma infração, às vezes, do adolescente. E o que acontece? O pai toma as dores, a mãe toma as dores e o filho não sofre as consequências, né? Quando nós falamos lá no início, quando você vai fazer, junta com seu filho, senta com seu filho, senta com a família, e você vai ver, olha, essas são as regras, mas também tem as consequências. Quando for quebrado, é necessário, olha, eu não fiz a atividade que eu tinha que ser feita, eu não fui para a escola, eu falhei, eu não fui para a escola hoje. Então, se eu não fui para a escola hoje, eu não fui porque eu não quis, porque eu estava indisposto, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Eu tenho uma consequência por não ter ido para a escola, né? Eu não vou assistir televisão, eu vou ficar sem celular. Então, assim, essas são regras que precisam ser feitas com os pais e também com os adolescentes. Façam juntos, mas na hora de aplicar as regras, na hora de aplicar as consequências, permita que seus filhos vivam as consequências.
Algo que eu tenho vivido, Nayan, que eu tenho percebido, meus queridos, é que muitos pais não têm permitido os filhos viverem as consequências. Por ficar, mas ele vai ficar 3 dias sem celular, 3 dias sem acessar a internet. Mas ele vai ficar sem o cartão, e agora eu vou ter que... Entende? Então, algumas consequências, os pais acabam falhando por não permitir que os filhos sofram. E é isso que acontece. Os pais acabam, sim, sofrendo as próprias consequências que eles mesmos fizeram com os filhos, mas os filhos não sofreram. Eles mesmos sofrem. E quem é que perde? São os próprios pais. Porque quando você aprende, quando você sofre as consequências, quem é que está crescendo? É a própria pessoa. Então, não permite que os seus filhos possam estar vivendo esse processo de desenvolvimento. Então, eu peço aos pais, nesse momento, pais sábios, que vocês já fizeram, trabalharam sobre essas consequências, já foram definidas previamente essas consequências, mas permita que os seus filhos vivam essas consequências. Se eles quebraram as regras, se eles quebraram os limites, permitam que eles vivam as consequências, para que eles possam crescer. Por isso que tem muitos adolescentes hoje ansiosos, depressivos, adolescentes que estão com baixa autoestima, porque são praticamente são privados de viver as consequências dos seus próprios erros. Então, é muito importante nós, pais, terem essa sabedoria. As consequências já foram definidas, sim, de antemão. Os adolescentes, filhos, sabem quais são as consequências de regras quebradas. Pais, não permitem que você sofra as consequências. Então, permita que os seus filhos vivam isso. Se outra situação, as consequências elas devem ser aplicadas com amor. Há muitos pais que às vezes demonstram prazer em aplicar essas consequências na vida dos filhos. Isso é uma outra situação negativa. As consequências são uma forma de ensino na vida dos filhos. E não precisam, os pais, é um erro os pais demonstrar prazer quando os filhos sofrem as consequências. Porque as consequências, na verdade, sofrer as consequências dos erros é doloroso para os adultos, agora imagino para os adolescentes, não é? Então, não precisa falar assim, eu avisei vocês, né? Se vocês tivessem me escutado, não precisa falar assim, porque na verdade isso, ele já sabe disso, ele já tem conhecimento. Então os nossos adolescentes, eles precisam sentir que nós amamos eles, apesar deles terem quebrado as regras. Na verdade, eles precisam de nossa compreensão, né? E que os pais não cedam sobre as consequências, mas que eles vivam e que também os pais permitam que eles vivam. Então, eu sei que não é fácil, a gente ver os seus filhos, né, sofrer as consequências, mas foram regras quebradas e que precisam vivê-las para que eles possam crescer, Interessante que essas consequências também, elas devem ser aplicadas de uma forma coerente, né? De uma forma coerente, que os pais possam ter a sabedoria e que essas consequências precisam ser aplicadas na vida dos seus filhos, sim. Então, é muito importante isso, né? Regras para ter regras, sim. Regras para o cumprimento das consequências e que os pais permitam que essas consequências sejam cumpridas na vida dos seus filhos quando eles quebrarem essas regras. Perfeito. Agora 3h53, né? 3 horas e 53 minutos, na hora de Brasília. A Van Gomes chegou por aqui, olha só. Que bênção ouvir você, Márcia. Como aprendo a cada programa. Louvado seja Deus pela sua vida.
e pela nossa rede 316. Obrigado, Van. Deus te abençoe. Tá lá cuidando da saúde, né? Boa recuperação para você, minha irmãzinha. Bom repouso, viu? Obrigado por estar com a gente nessa tarde especial. Temos uma pergunta aqui. Na verdade, eu queria que você trouxesse para a gente algumas áreas aí onde nós vamos aplicar essas regras, minha irmã. Por favor. Uhum. Tá joia, Nayan. Oi, Ivan. Boa tarde, minha querida. Deus abençoe. Que Deus te fortaleça e cuida de você em todas as áreas, viu, minha querida? Nayan, olha o seguinte. Cada família tem a sua estrutura, cada família tem as suas demandas, né, com seus filhos adolescentes, né? Mas nós temos muitas áreas, e praticamente algumas áreas que são comuns em alguns pais, e que nós podemos formular as regras e também as consequências. Uma delas é dentro de casa. Nós temos uma oportunidade dentro de casa que é incrível, né? Nas obrigações que nós temos ali dentro de casa, né? E que está presente ali no nosso dia a dia. E interessante, para que o adolescente ele aprenda a servir as pessoas que estão fora de casa, fora da nossa família, ele precisa primeiramente aprender as pessoas que estão dentro da nossa casa, os nossos familiares. Eles precisam assumir as responsabilidades no lar, no serviço, né? A contribuir para o bem-estar da nossa casa. Eu gosto muito quando Van, ela é especialista em falar sobre isso, da nossa casa, de ter uma casa funcional e de cada um fazer parte dela e cada um também cooperar para o bem-estar da casa, né? E querendo ou não, cada criança, e principalmente o adolescente, ele pode muito cooperar para que o seu ambiente, o ambiente de todos possam realmente estar, o ambiente em casa possa todos contribuir para a família e o bem-estar da casa. E essas responsabilidades, elas são diferentes em cada lar, mas interessante que seja o cuidar do irmão, né? Ou às vezes cuidar de um pet, ou às vezes cuidar ou cortar grama, né? Limpar os banheiros, né? Manter a casa organizada, fazer um rodízio ali. Às vezes o adolescente gosta muito de escala, gosta muito de fazer ali, deixar organizado. Hoje é o dia de limpar os banheiros, hoje é o dia de jogar o lixo, hoje é o dia de limpar, né, o cantinho dos gatinhos, enfim, dos cachorros. Eu não sei qual é o animal que você tem aí, mas enfim, deixar organizado o quintal, né? Eu gosto muito quando o Fabrício lá no Nova Venésia, Nayan, ele fala, olha, bom dia, Márcia, hoje eu estou indo para a escola, quando eu chegar ainda vou fazer minhas tarefas de casa e depois eu vou limpar café, é isso que ele fala, acho que vai colher café, né? Então ele sempre está ali ajudando a mamãe, a Sheila, faz as atividades de casa, né? E ainda vai ajudar o pai e a mãe, e ainda tem tempo, Nayan, para parabenizar ainda os amigos dele, o goleiro, né, o Kelvin, que é o dia do goleiro, aquela coisa toda. Eu acho muito interessante isso, né, o Fabrício, tão pouca idade, ele não é um adolescente ainda, né, mas ele sabe administrar tudo isso, eu acho tão bonito, né. E ainda tem um tempinho de brincar ainda, ele ainda separa o tempo de brincar. Você tá vendo? E de ficar ali... Oi? É tudo certinho, tudo cronometrado o tempo dele lá. Tudo. Bem organizado ele. E eu fico imaginando ele na escola, né? Eu fico imaginando. Então, quando uma criança, quando um adolescente, ele serve bem em casa, onde ele estiver, na escola. Mas olha só, veja você, Nayan, você que está me ouvindo aqui, todos que vocês estão me ouvindo. Fala para mim, se o adolescente na sua igreja não é um adolescente disposto, não é um adolescente que quer ajudar, um adolescente que sempre está envolvido, quando você vai fazer algo na igreja, um mutirão, fazer algo, quem é que aparece primeiro? Fala aí, Nayan, quem é que aparece primeiro? São os adolescentes. Bom, Eles, são os adolescentes, né? Então, porque às vezes em casa a gente reclama muito dos adolescentes. Então, o que acontece? Se nós soubermos realmente ganhar o adolescente, trabalhar com ele, o adolescente tem uma força muito grande. Eles estão nesses princípios aí de valores, e eles querem viver isso, né? Então, vamos aproveitar isso como família. Então, pais sábios, vamos ouvir os nossos filhos,
vamos desenvolver, trabalhar para desenvolver essa independência deles, mas entendendo que eles têm regras, que têm consequências, que precisam ser, quebrou regras, que precisam viver essas consequências para o bem, para o desenvolvimento deles, né? Porque isso vai trazer para eles equilíbrio em todas as áreas. Sabe que o adolescente não gosta de injustiça, é algo que gera um desconforto muito grande para eles, né? Então, dentro de casa, já começa aí. Então, as obrigações de casa, né? É um dos lugares também. Tarefas escolares, um outro momento aí que você pode perceber que, como pais, qual é a obrigação? Às vezes a gente pensa assim, tem gente que fala assim, mas eu tirei 9, 9,5, tirei 10, mas não fez mal que a sua obrigação. Eu nem gosto desse termo, né? Eu não gosto. Eu acho assim, olha, parabéns, que bom que você se esforçou, que bom que você se dedicou, né? Então, as tarefas escolares, na verdade, vai ajudar ali o adolescente a conseguir os seus objetivos. E que bom quando os adolescentes estão estudando, vão para a escola. Na escola, que tem aquele momento de interação, de conversa, né? É na escola onde desenvolve relacionamentos saudáveis e, principalmente, no vínculo de amizades, né? De amizades. No relacionamento de amizades, é muito importante o adolescente ter essas amizades, principalmente aí do mesmo sexo, há um bom tempo, para que depois, lá na juventude, eles possam ter condições, uma maturidade para que possam desenvolver um namoro saudável. Então, há pesquisas que dizem que o relacionamento aí de amizades do mesmo sexo é muito importante desenvolver. Então, você pai e mãe, que às vezes o seu adolescente, filho, casa, às vezes quer trazer, olha, meu amigo quer vir em casa almoçar, quer vir em casa tomar um café, quer vir em casa fazer pipa, então incentive isso, receba os amigos dos seus filhos na sua. Ontem mesmo na minha casa aqui, recebi os amigos dos meus filhos, da minha filha, 2 amigas que faziam cursinho juntos, né, estudaram juntos no cursinho em 2018, elas tinham 17, 18 anos, né? Uma já é médica veterinária, a outra está fazendo 3º ano de medicina, a Denise já formou em psicologia, e as 3, né, juntas, com essa amizade. Daqui a pouco, né, fizeram lasanha, almoçaram, todo mundo junto aqui, daqui a pouco vou lá no quarto, as 3 deitadas na cama assistindo filme. Falei assim, gente, vocês estão parecendo 3 adolescentes. Então, assim, sabe que alegria. Aí fomos fazer bolo de cenoura e tomar suco e aquela festa aqui na cozinha, né? E é interessante, que gostoso isso, sabe? Eu falei assim, gente, uma amizade que começou na onde? Lá na adolescência, né? E que se a gente incentivar, pais, mães, façam isso, incentivem para que seus filhos, né? Amizades são 3 meninas, né? Importante isso. Os nossos filhos, adolescentes, terem amizades do mesmo sexo para que possam fortalecer isso na vida adulta deles também. Um outro lado também, Nayan, é essa questão do namoro, né? E o que faz estremecer muitos pais, né? Meu Deus, namoro na adolescência, como isso, né? Como nós vamos falar sobre isso? Mas esse desenvolvimento na amizade, na amizade do mesmo sexo, e principalmente os pais compartilharem amor para os seus filhos e para suas filhas, nesse momento, vai gerar uma necessidade, vai suprir a necessidade emocional dos seus filhos e das suas filhas, né? Aí eles comeram o bolinho da tarde, e aí todos foram jogar vôlei, né? Aqui no Beach Pantanal, foram jogar vôlei, aí daqui a pouco, aí eu vi que meu esposo deu um abraço na minha filha, falou assim, filha, pai te ama, aí, filho, mãe te ama, aquela coisa toda. E eu falei assim, gente, que gostoso isso, né? Quando o seu filho ou sua filha sentem esse amor emocional do pai, né? O que acontece? Quando o garoto sente o amado pela mãe,
ele vai realmente sentir as suas necessidades emocionais satisfeitas. Quando a filha sente o amor do pai, né, ela vai também sentir as suas necessidades emocionais satisfeitas. Então, o que acontece? Ela sente segura quando ela vai ser projetada por um namoro, talvez não precisa ela buscar urgente, porque ela já tem essa necessidade suprida pelo pai, pela mãe, pelo responsável, por alguém. Falou assim, olha, meu pai me ama, minha mãe me ama. Esse amor essa necessidade emocional está sendo suprida, né? E pelas amizades também do mesmo sexo. Então, o que acontece? A adolescência, ela precisa estar cercada deste amor, por isso que nós estamos falando hoje sobre esse tema, amor é necessidade de ser responsável. Então, as amizades, o amor do pai, o amor dos responsáveis, o amor das pessoas que estão próximas, vai gerar essa necessidade suprida para que o adolescente possa, passo a passo, seguir com a sua independência, suprindo suas necessidades, passando por suas dificuldades, sim, quebrou a regra, deixa sofrer a consequência, né? Mas para que ele possa cada vez mais firmar seus passos para que possa ser um adulto bem-sucedido. 4h05 no horário oficial de Brasília, 4h05. Seguimos por aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos, a sua Rede 316. Dando as boas-vindas para quem está chegando agora. Estamos caminhando já para o final desse papo, mas você não precisa ficar triste não, porque vai ficar disponível para você no nosso YouTube, no site da 316, em várias plataformas aí de podcasts. Tem gente agora da Índia acompanhando a gente. Maravilha. Da Índia. Maravilha. Não é muito comum não, hein? Bélgica, Canadá, Finlândia também está acompanhando a gente. Pessoal chegando aqui de várias partes do Brasil, Rio de Janeiro, capital, Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, Brumado, Bahia, Jaíba, Minas Gerais, galera de Salvador, Bahia, obrigado pela companhia de vocês. Igaraçu, lá em Pernambuco, Fortaleza, Goiânia, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Rede 316. A gente está conversando com a missionária Márcia Doneda no quadro Entre Pais e Filhos, com o tema Amor e Necessidade de Ser Responsável, trazendo essa conversa direcionada aí para os adolescentes. Como é que a gente conclui esse papo de hoje então, missionária Márcia? Dayan, bom, eu quero concluir nessa tarde sobre algo que é muito preocupante e que daria já um tema sobre essa situação. A gente sabe que o que mais preocupa hoje na vida dos adolescentes e o que mais a gente sabe, o que mais destrói uma independência é o vício, né? E a gente está vendo aí resultados muito claros de muitos adolescentes consumindo drogas o mais cedo possível. E isso é o que mais destrói a independência de um adolescente, é o que mais destrói a independência de uma pessoa. Então, aí, a pergunta é, que talvez muitos pais fazem, o que nós precisamos urgentemente fazer para que nossos filhos não se envolvam com isso? E eu quero, sim, dizer o seguinte, que a primeira coisa que você pode dizer e fazer para os seus filhos é ser um exemplo de abstinência. Os seus filhos podem olhar para você e dizer o seguinte, filhos, você está olhando para nós e você percebe que nós não precisamos de drogas, não precisamos de álcool para resolver os nossos problemas. Nós buscamos em Deus, nós buscamos no Senhor, nós buscamos em oração, nós buscamos no Senhor Deus para que os nossos problemas, para que nós tenhamos condições de que Ele nos ajude. Então não permita que drogas, que álcool venha mobilizar e que venha tirar a sua independência. Então, primeira coisa, pais, converse com seus filhos e não dê nenhuma brecha para que os seus filhos vejam em você, dentro da sua casa, nenhum exemplo negativo de dependência de álcool e de drogas. Se houver alguma situação, você converse com eles, você diga para eles a possibilidade
de buscar no Senhor essa resposta. Então, outra situação é que os nossos filhos também possam se envolver, talvez, numa carona, e que talvez essa carona, esse motorista, possa estar levando ou esteja embriagado ou esteja conduzindo algo que pode trazer preocupações ou complicações para o seu filho adolescente. Converse com eles. Não permita que situações assim, talvez de um acidente ou talvez de um envolvimento com a polícia em relação a algumas situações de tráfico, possa tirar a independência do seu filho. Então, converse sobre isso. Uma outra situação é que também, por conviver ou então por ter amizades de pessoas que têm essa situação de usuários de droga, então converse com eles sobre essas situações que podem tirar a independência, que pode prejudicar a independência do seu filho. E fale para eles que você está orando, que você está colocando nas mãos do Senhor. Então, são algumas situações que os pais podem ressaltar sobre os seus filhos e que tudo isso é proibido por lei. E que os pais tenham responsabilidades, que vocês pais tenham compromisso, responsabilidade, têm a orientação, a ordem vinda de Deus para cuidar da independência dos seus filhos. E que vocês vão fazer de tudo para que os seus filhos possam ser independentes, mas dependentes do Senhor, né? Então, ao explicar sobre essas áreas, sobre outras áreas, que possamos, assim, os nossos filhos terem um comportamento responsável e que eles possam também, em todas as áreas, possam buscar do Senhor e buscar em nós também esse exemplo, para que possam viver e possam ter a sua vida definida, possam ter seu bem-estar, possam fazer suas reflexões, né? E sempre debaixo da autoridade dos pais, e sempre exercida com amor. Então, pai, você tem autoridade, exerça com amor, fale com amor. Seu filho adolescente está disposto para te ouvir. Ele é um pequeno adulto e ele está com princípios e ele está com os olhos muito atentos, com um olhar muito atento para a justiça. E que Deus te dê sabedoria, dê harmonia e que possa haver uma comunhão dentro da sua casa e que possa haver harmonia nos relacionamentos. E que Deus leve para longe toda essa situação de rebeldia e que haja paz no coração de vocês. Porque pais amorosos importam para que possam realmente realizar a tarefa difícil de definir regras, porque realmente é uma tarefa muito difícil para definir regras e aplicar as consequências. Mas que Deus te dê sabedoria e graça para cumprir essa missão. Amém? Amém. Amém. Amém mesmo. 4 horas e 12 minutos. Não é nada tão fácil, mas se a gente seguir aí essas orientações, ela vai se tornar um trabalho mais tranquilo, mais prazeroso com os nossos adolescentes, né? Isso aí. Então você que é pai, mãe de adolescente, né? Quer acompanhar esse conteúdo de novo? Não, vou revisar tudo que a Missionária Márcia quer ouvir de novo para poder ir no passo a passo. Então, vai estar disponível daqui a pouco para você no nosso site. E aí você vai, com certeza, ter esse conteúdo para poder aplicar aí na tua vida. O Misael colocou aqui uma pergunta, missionária, para você. Qual é a melhor idade para dar um voto ao adolescente? Qual a data para cobrar com sabedoria? Um voto de confiança, imagino, né? Com a melhor idade? É a melhor idade para dar um voto, imagino que de confiança, né, para o adolescente. E qual a data para cobrar com sabedoria? Senta com eles. Eles gostam de trabalhar juntos isso, então senta com eles.
é muito importante eles fazerem parte desse processo aí de regras, eles gostam de fazer parte de tudo isso, né? Mas a criança, quando você está naquele estágio ali de 10, 11 anos, está no processo de criança ainda, né? 12 anos já está iniciando ali o processo da adolescência. Quando você já senta com eles e fala assim, olha, gente, você já está agora já começando aí, nova fase, e eu sei que você já está nesse processo de independência, e já vai compartilhando com eles que essa é uma nova fase de descoberta, e que agora tem algumas regras, né, e que precisam ser realizadas, que pode ter consequências, né, então, você pode já compartilhar isso com eles, eles vão ficar assim, eles vão ficar meio que, nossa, eles vão se sentir importantes. Pode ter certeza que eles vão se sentir assim meio, assim, nossa, meu pai está sentando comigo e está compartilhando isso para mim, né? Então, eu acredito que de 11 anos que é muito, varia muito de criança, de adolescente para adolescente, né? A gente tem adolescente aqui de 13, 14 anos que ainda está meio distante. Mas tem uns 11 para 12 anos que já tá bem ligado nisso, entendeu? Então, assim, varia muito então, o pai conhece muito o filho. Mas, quando o pai senta e já tem essa conversa com ele, já desperta, né? E, fala, olha, as regras são essas, são as consequências e tudo mais. É muito importante esse diálogo, sabe, né? Conversar e tal. Então, a comunicação faz muito bem e vai ajudar muito entre eles ali. Então, eu falo assim, mas eu converso com o seu filho, não sei se é pro filho dele, né? Mas converse com o seu filho, compartilha algumas situações. Às vezes, o nosso filho adolescente já está sinalizando algumas situações, algumas rebeldias, a gente não está entendendo, né? Então, é que já passou da hora da gente sentar e conversar com eles, né? Então, vamos sentar, conversar e vamos adiantar o processo aí, que vai ajudar muito. É isso. Pronto, tá aí, meu amigo Misael. O pastor Giovanni Fontinelli tá por aqui também, Laranjal do Jari, lá no... eu acho que é Amapá. Parece que é isso, Amapá. Tá acompanhando a gente. Um abraço para você, meu querido pastor Giovanni. E tem também aqui o irmão Avelino, lá de Nazaré da Mata. Colocou assim, logo no início, né? Já tava bom, agora ficou melhor. Dupla abençoada, Deus abençoe. Ótimas palavras, irmã Márcia, com sabedoria falaste. Espero de coração que muitas pessoas estejam sendo abençoadas com essas palavras. Deus continue lhe usando poderosamente. E depois ele comentou também, assim como Jesus se colocou como exemplo para todos nós somos ou devemos ser exemplos para os nossos filhos. É isso aí, Avelino. Brigadão, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. 4h17, fechamos então, irmã Márcia, o nosso papo de hoje? Opa! Bem, fechamos, né? Nayan. Isso mesmo. E semana que vem, do que a gente vai falar? A semana que vem nós vamos falar sobre amar o adolescente quando ele falhar. Eita! O que os pais podem oferecer ao filho adolescente quando ele falhar, e diante de qual erro, seja o erro que for, e aí? Olha aí. Desafiador. Nós vamos falar sobre esse tema. Muito possível. É possível. É isso aí. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Bom final de semana. E amanhã, Manhã com Deus, 6 da manhã, confirmado? Tudo certo? Isso, Nayan, isso mesmo, bom final de semana, amanhã com Deus, nós estaremos aqui 6 horas da manhã, no Manhã com Deus, e vai ser um momento muito, muito bom. Tá joia? Valeu. Tá joia, Nayan, um abraço, Deus abençoe, bom final de semana, fica com Deus. Tchau. Conversamos com a missionária Márcia Donedo no quadro Entre Pais e Filhos, aqui da sua 316, todas as quintas-feiras, aqui no Tarde Viva, de 3 às 4 da tarde, você acompanha a gente, tá bom? Assunto massa de hoje, tá? Você que chegou aí no finalzinho, pega do início que você vai gostar. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.